Falar sobre filmes que adaptam livros é sempre um exercício fascinante para afiar o nosso olhar crítico. Se a gente ignorar aquela frase clássica de que o livro é sempre melhor que o filme, a gente pode começar a apreciar de verdade como muitas adaptações são incríveis. Algumas, inclusive, são tão boas que elas simplesmente mudaram o cinema. E sabendo disso, o pessoal do Telecine me convidou para fazer uma lista especial para vocês. Afinal, o Telecine tem um serviço de streaming completíssimo, com mais de 2.000 filmes de todas as épocas e gêneros. Com o Telecine você pode ver isso tudo na TV, no computador, no tablet ou no celular. E a boa notícia é que vocês já podem experimentar o Telecine de graça durante 60 dias, se vocês usarem o link que está aqui embaixo na descrição. Pois bem, eu estava olhando o catálogo do Telecine e eu percebi que eles contam com algumas das adaptações de livros mais importantes da história do cinema. Filmes que provam que não existe só um jeito único e correto para adaptar livros para as telas. E, mais do que isso, essas são obras que tiveram tanto impacto que elas acabaram mudando a história do cinema. Então vamos lá ver 5 das adaptações cinematográficas mais importantes e influentes já feitas e que você pode conferir hoje mesmo no Telecine. Poucas adaptações deixaram um legado tão duradouro no cinema quanto 007 contra o Satânico Dr. No, o primeiro filme estrelado pelo personagem James Bond. Quando esse longa estreou em 1962, o Agente Secreto já fazia sucesso havia quase 10 anos, só que nos livros escritos por Ian Fleming. E apesar desse ser o primeiro filme do personagem, ele foi uma adaptação do 6º livro de 007. Para a primeira aventura do espião nas telonas, eles decidiram ser relativamente fiéis aos eventos do livro original. Mas certas mudanças foram feitas, é claro, e algumas delas foram muito importantes. Por exemplo, no filme eles decidiram injetar mais humor em comparação com o livro. Algo que simplesmente definiu o tom clássico dos filmes, fazendo as aventuras de 007 terem um ar despretensioso que cativou milhares de pessoas. Outra mudança crucial foi a inclusão da Sociedade Secreta Spectre, que não estava no livro de Dr. No, apresentando assim a mais clássica organização maligna do cinema. E tem também a introdução do James Bond no cassino. No livro, essa cena não está presente, mas no filme ela tem um enorme impacto, criando um dos momentos mais históricos do cinema, com a primeira vez em que ouvimos Bond. James Bond. Foi assim então que Dr. No estabeleceu várias assinaturas da franquia. A música tema, a abertura com o ponto de vista da arma, os cenários extravagantes, a tecnologia pitoresca. E no fim das contas, a aposta nesse personagem deu certo. Inclusive, o sucesso desse filme foi tão grande que não demorou para que mais filmes e séries de agentes secretos começassem a brotar nos anos 60. E se até hoje a gente tem uma imagem clara do que é um filme clássico de espião, é totalmente graças a Dr. No. Mas também não dá para esquecer outro legado fundamental desse filme: a carreira do recentemente falecido Sean Connery. Foi essa obra que apresentou o ator para o mundo inteiro e transformou ele num dos astros mais celebrados da história dos filmes. Imagina só o tanto de papéis inesquecíveis de Sean Connery que teríamos perdido se não fosse pela existência de Dr. No. Definitivamente não faltam motivos para considerar esse filme como uma das adaptações literárias mais importantes já feitas. Por mais que muitas adaptações literárias sejam muito boas e façam muito sucesso, quase nenhuma conseguiu ter o mesmo efeito de O Poderoso Chefão. O clássico de Francis Ford Coppola adaptou o livro de 1969, escrito por Mario Puzo. E esse foi um dos casos incomuns em que o autor do livro trabalhou na própria adaptação, já que Puzo se juntou a Coppola para escrever o roteiro do longa. Justamente por isso, o filme ficou bem fiel ao livro. Claro, foi preciso cortar cenas e simplificar algumas das várias subtramas, mas, no geral, o filme segue bem o que é contado no romance. O que, obviamente, ajudou bastante nesse caso, já que o roteiro de O Poderoso Chefão é um dos seus elementos mais celebrados. Mas não é só isso que fez o filme se tornar uma obra-prima, porque uma adaptação é muito mais do que um roteiro. Basta ver como esse filme é primoroso em todos os aspectos. As performances que traduziram todas as complexidades dos personagens, a direção de arte que recriou um período antigo da máfia e que traduziu o drama de forma visual, a trilha sonora que criou uma ambientação perfeita de assombro e melancolia, entre todos os outros quesitos que mostram que uma adaptação precisa ser apreciada para muito além daquela pergunta: foi ou não foi fiel à história do livro? E depois de O Poderoso Chefão, a arte dos filmes nunca mais foi a mesma.
Essa foi uma obra que falou de gangsters com uma complexidade dramática e inovadora para a época. Um filme que se aprofundou na vida do crime, que refletiu sobre a dualidade da vida de imigrantes e que criou vários dos momentos mais históricos do cinema. Assim, O Poderoso Chefão mudou para sempre as histórias de gangsters, criando uma aura mitológica para esse universo e abrindo o caminho para que outras obras-primas seguissem os passos de Don Corleone. E o fato de O Poderoso Chefão ser celebrado hoje como um dos maiores filmes de todos os tempos só prova que essa é também a adaptação de livro mais influente já feita no cinema. Duro de Matar é um daqueles casos em que o filme ficou muito mais famoso que o livro que deu origem a ele. Esse clássico foi baseado no livro de 1979 chamado Nothing Lasts Forever, de Roderick Thorp. O conceito geral da trama é o mesmo. Véspera de Natal em Los Angeles, um edifício tomado por terroristas e um policial que precisa agir sozinho para derrotar os vilões e salvar o dia. Até mesmo as cenas de ação mais marcantes do filme foram tiradas diretamente do livro. Mas foram as mudanças em relação à obra original que fizeram o longa se tornar tão marcante. A grande diferença entre as duas obras são os personagens. Enquanto no livro o policial é um veterano aposentado que visita a filha no trabalho, no filme eles mudaram o herói para ser um policial mais jovem e que vai ver a esposa para tentar se reconciliar com ela. Sem contar que os demais personagens também têm as suas personalidades, histórias passadas e motivações bastante alteradas em relação ao livro. Agora, jogue nessa mistura um toque de humor que não está no original, acrescente referências ao faroeste e dê destaque para a perspectiva de todos os personagens, e aí você tem esse filme que cativou tanto o público. Aliás, mais do que isso, Duro de Matar simplesmente mudou a história do cinema de ação. Graças ao trabalho de personagem que fizeram na adaptação, o público viu um novo herói de ação que destoava muito dos brucutus que dominavam o gênero nos anos 80. Em vez de homens que pareciam inatingíveis, vimos John McClane, um policial comum, com problemas de família que todo mundo tem, que faz piada e que ama a cultura pop como todo mundo. Esse era um herói de ação mais humanizado e com quem era bem mais fácil de se identificar. Fora isso, tinha a estrutura inusitada da história contida em um só lugar. E o filme deu tão certo que, desde então, o cinema de ação tentou recriar a magia de Duro de Matar, imitando a fórmula de um homem confinado num lugar com terroristas e que agora precisa derrotar todo mundo sozinho. Duro de Matar, então, não teve medo de fazer grandes mudanças em relação ao livro. E foi graças a essas escolhas que ele acabou se tornando esse filme que mudou para sempre um dos gêneros mais populares do cinema. Nós brasileiros também produzimos uma das adaptações cinematográficas mais influentes já feitas. Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles e Katia Lund e baseado no romance de 1997 de Paulo Lins. O livro foi fruto de anos de pesquisa do Paulo Lins, tendo crescido e trabalhado na própria Cidade de Deus. E foi dessa experiência direta que o autor criou essa história que, imediatamente, foi celebrada por críticos como um importante romance novo da nossa literatura. Mas quando chegou a hora de Braulio Mantovani adaptar essa história em um roteiro de filme, ele viu que esse seria um grande desafio, graças ao escopo temporal e ao grande número de personagens. Foi preciso então simplificar algumas tramas, reordenar a linha do tempo e transformar o Buscapé no fio condutor da trama. Mas como traduzir em imagens a autenticidade da visão de Lins? Uma solução foi realizar um extenso trabalho de treinamento com jovens das comunidades do Rio de Janeiro. A ideia era pegar atores não profissionais que de fato conhecessem a realidade das favelas. O que deu muito certo, criando algumas das performances mais inesquecíveis do cinema brasileiro. Depois, quando Cidade de Deus estreou, ele passou a ser aclamado pela crítica do mundo todo, o que fez o filme ser indicado ao Oscar em 4 categorias e figurar em dezenas de listas de melhores filmes de todos os tempos. E com toda essa repercussão também veio a influência. Afinal, depois de Cidade de Deus, vários filmes nacionais passaram a falar também sobre favela, crime e a atuação da polícia. E, nesse processo, debates muito importantes foram surgindo também, como a proposta de Ivana Bentes de que Cidade de Deus teria criado uma cosmética da fome, retratando a miséria brasileira por uma visão polida e publicitária.
o que por sua vez gerou uma série de debates sobre como a favela estava sendo representada para o Brasil e para o mundo todo. Ou seja, Cidade de Deus não só mudou a trajetória do cinema brasileiro, como levantou questões importantes sobre a nossa arte e ajudou a chamar a atenção do mundo todo para os filmes brasileiros do novo milênio. Não é exagero então dizer que essa é uma das adaptações cinematográficas mais notáveis já feitas. Durante décadas, muitos achavam que a trilogia de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, era inadaptável. A história era grande demais, complexa demais, o mundo de fantasia era impossível de ser recriado em sets. Mas chegou uma era em que Hollywood tinha não só o orçamento, mas as condições técnicas para finalmente tentar uma adaptação digna dos livros. Só faltava alguém para se prontificar. Foi assim que Peter Jackson decidiu tomar a iniciativa. Ele convenceu executivos de estúdio, montou uma equipe de primeira e levou todo mundo à Nova Zelândia para filmar os 3 filmes de uma só vez. E o que Peter Jackson e sua equipe conseguiram fazer com essa trilogia é impressionante até hoje. Claro, mudanças tiveram que ser feitas em relação ao texto de Tolkien, mas o essencial dos livros estava lá nos filmes. A rica mitologia, o escopo épico, as grandes batalhas, o fantástico que parece real, a Terra-média como um ambiente vivo, e tudo isso sempre com personagens que realmente cativavam o público. E hoje, quase 20 anos depois da estreia do primeiro filme, conseguimos ver claramente o tamanho do legado deixado pela trilogia. Em termos tecnológicos, esses filmes avançaram ainda mais a computação gráfica, a captura de performance e a mistura disso tudo com efeitos práticos impressionantes. Tem também o fato dessa obra ter popularizado ainda mais os livros de Tolkien, sedimentando de vez a franquia como uma das mais importantes da história da cultura pop. E ficou comprovado de vez como mundos épicos de fantasia na literatura poderiam ser traduzidos de forma fidedigna para as telas. A trilogia de Peter Jackson então não só conseguiu transformar o mundo de Tolkien em uma realidade em frente aos nossos olhos, mas também ajudou a moldar o cinema épico dali em diante. Sim, durante muito tempo isso tudo parecia impossível, mas ainda bem que alguém aceitou encarar esse desafio. Concordo então que essas 5 adaptações cinematográficas são não só excelentes, mas também importantes? Todas elas mostram que existem várias formas diferentes de levar livros para as telas e que isso pode acabar tendo um impacto enorme. E o melhor é que você pode continuar vendo várias outras adaptações cinematográficas lá no Telecine. Sem contar, é claro, os outros milhares de filmes de todos os gêneros e épocas disponíveis nesse acervo incrível. E lembrem que vocês podem testar isso tudo de graça durante 60 dias se vocês usarem o link que está aqui embaixo na descrição. E com isso a gente termina essa lista especial de hoje. Se vocês gostaram, deixem aqui o seu curtir e um comentário aqui embaixo para vocês darem uma força pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.